pode se expressar, porque isso é fundamental. Eu acho fundamental. Liberdade de expressão. Mas você sabe que nos tempos de hoje, com todo mundo, com tanto espaço para falar, hoje isso está virando uma polêmica. Tem gente que fala que tem liberdade demais. Eu não acho que pode ter liberdade demais. Aí tem gente que fala, não, peraí, tudo isso agora é censura. Afinal, censura, liberdade de expressão, isso é polêmica. Até onde pode ir o que você posta na internet, por exemplo? Você pode falar qualquer coisa? Ou um humorista pode falar qualquer coisa de outra pessoa? Tem limite para isso? A gente teve um caso recente aí de uma reportagem censurada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois voltaram atrás, a reportagem voltou, mas já tinha corrido em todos os grupos. Pode fazer um negócio desse? Tá certo fazer um negócio desse? Vamos falar sobre isso aqui com dois convidados especiais. Daniel Girani, que é advogado do escritório LDG Advogados. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Dani, que alegria ter você aqui, meu irmão. Obrigado. Que alegria. E o José Alves Trigo, professor de jornalismo da Universidade Mackenzie. Fala, colega. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Tema bom, né? É ótimo, bom. Temos muito que discutir sobre isso hoje. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas foram se confundindo. E eu não coloco a culpa, de verdade, nem nas autoridades, nem nos meios de comunicação e nem na sociedade, porque é tudo novo, mudou muito rápido. A gente teve tanto acesso de uma forma... Né? Foi rápido, está acontecendo. Então a gente tem que saber se adaptar. E é por isso que as regras precisam ser claras, né? Parafraseando o nosso querido Ronaldo César Coelho, a regra não é clara ainda hoje. Está confuso. Então a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo neste sentido. Professor, a gente está passando dos limites em alguns casos? A gente está se aproveitando desta liberdade de expressão? Tem alguém se aproveitando ou não? Eu acho que sim. A gente precisa pensar aí. São dois os conceitos que a gente precisa ter bem em mente. Tá. O primeiro, uma coisa é liberdade de expressão. Tá. Que é a liberdade das pessoas de dizerem o que pensam, tá? Obviamente que numa perspectiva de que há um limite para isso. Tá. E aí é o que eu acho que a gente precisa discutir aqui hoje. O outro aspecto é liberdade de imprensa. Ah, legal. E aí eu acho que nós temos uma questão. Nossa, estou gostando. Vamos Tá? lá. Eu acho que a questão é exatamente a liberdade de imprensa, essa não pode ser tolhida. Até porque a nossa Constituição prevê exatamente isso, que a liberdade de ser plena. O que nós temos que discutir é a liberdade de expressão. E muita gente confunde isso. É óbvio que haja essa confusão, é natural que haja essa confusão. Por quê? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa caminham juntas. Liberdade de expressão é direito individual de você dizer o que você pensa, por exemplo, na internet. Isso está previsto na Convenção dos Direitos Humanos, né? Até a própria Convenção Americana de 1969 diz isso. Que as pessoas têm o direito de dizer o que pensam, ressalvadas as suas responsabilidades posteriores. Ou seja, depois ele vai responder pelo que ele disse. E para isso tem limite. Você levantou perfeitamente para o Daniel cortar aqui, porque é exatamente isso que eu penso. A história é a seguinte, você vai lá, vou pensar primeiro na liberdade de expressão, já vou chegar na liberdade de imprensa nesse ponto. Mas você vai lá, utilizando as redes sociais especialmente, aí você faz um post determinado, né? Você escreve alguma coisa, falando, por exemplo, de um político, falando de um ministro do STF, colocando a sua opinião. Você tem o direito de fazer aquilo, a rede social é sua. Desde que você saiba que, dependendo do que você disser, você vai sofrer as consequências previstas na lei. É isso, Daniel? Sim, é isso, Zucca. Eu acho que toda opinião, ela pode ser plenamente exercida, né? Desde que tenha sempre educação, né? As pessoas hoje, acho que estão querendo muito mais agredir e ganhar a voz numa agressão. E, consequentemente, isso gera responsabilidade, né? Então, cada ato que você fizer, você pode ser responsabilizado se você acabar agredindo o outro ou invadindo o direito do próximo, né? Você vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências da lei. Tem que estar claro, isso precisa estar claro. Então vamos pegar alguns casos agora que foram emblemáticos nos últimos tempos. O caso do Danilo Gentili, por exemplo, né? As pessoas acompanharam tudo isso, e aí acabou recebendo a notícia de uma condenação e até de uma prisão. Possibilidade de prisão, né? Como é que fica um negócio desse, né? Aquilo ali, ele avançou algum sinal, ele desrespeitou uma lei, porque ele foi extremamente defendido, especialmente, claro, pelos humoristas, e é nesse ponto que eu quero entrar, porque ele estava fazendo humor, ele estava fazendo piada. No humor pode tudo ou não pode tudo? Como é que é isso?
Eu estava até conversando, Zucca, eu estava até conversando com o Trigo, o professor Danilo Trigo. veio no programa, tá? Tá convidadíssimo já, a gente já está acertando a data para ele vir para cá. Eu estava até conversando com o Trigo a respeito disso, né? O humor, na verdade, eu acho que é muito subjetivo. Às vezes, onde que o humor te ofende, onde não te ofende. Eu acho que você tem que analisar o contexto também ao qual ele é praticado, né? No caso do Gentili, ele, ao ver a deputada, ele extrapolou um pouco e invadiu um pouco a honra dela, a imagem dela, né? E isso daí foi levado para o judiciário entendeu também que concordou que ele praticou um ato ilícito e, consequentemente, ele recebeu uma sentença punitiva. Você falar para mim, Daniel, você concorda ou não com a prisão, né? Mas ainda não vai acontecer. Mas houve um exagero? Do que? Da sentença ou do... Da sentença. Da sentença. Não, dele você já disse que, na sua opinião, houve um daí exagero. é uma opinião pessoal minha, tá? E até o professor Trigo compartilha isso daí também. Eu acho que, nesse caso, por ser um humor, independente se, como falam, né, no popular, humor negro ou não, se ele agrediu ou não, eu acho que isso é um pouco independente. Mas eu não vejo por que ser preso por conta disso. Acho que sim, tem que ser punido. Acho que a punição tem que ter, né? Converter essa pena, que poderia acontecer, converter essa pena em prestação de serviço ou em cesta básica, mas a punição tem que ter. Mas acho que não ao extremo nesse ponto em relação a isso. Até porque não é um bandido. Ele não é bandido, né? Ele próprio já questionou na justiça comentários a respeito dele, né? O próprio Danilo já Sim. buscou justiça. Sim, sim. As pessoas têm que entender também, do mesmo jeito que elas atacam, elas estão passíveis de receber ataque também. E se ela recebeu o ataque, ela se colocou no lugar da outra pessoa, se ela recebesse o mesmo ataque que ela proferiu, ela iria buscar justiça ou não? Eu acho que talvez também em redes sociais e opiniões, acho que também falta um pouco a pessoa colocar no lugar da outra. Você expressar a tua opinião não é errado, né? A gente tem a liberdade de expressão, como o professor Trigo falou e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter limites e eu acho que as pessoas também perderam um pouco a vontade de debater. É mais fácil pegar, te agredir, do que a gente entrar num debate, né? Por que isso? A minha opinião contra a tua opinião e no final alguém vai sair vencedor, vamos dizer, entre aspas, tá? Ou um consenso vai ser ou encontrado num consenso, se houver um debate. Mas né? hoje em dia as pessoas querem muito mais agredir, atacar, do que debater. As pessoas perderam um pouco isso. E hoje a internet fica mais fácil você fazer isso, porque de uma certa forma você não está face to face, né? Você não está olho no olho. Então é mais fácil você escrever lá meia dúzia de palavras, atacar uma pessoa, do que você estar na frente da pessoa e falar, na frente, será que você falaria a mesma coisa? Outro dia a gente mostrou uma campanha muito bacana, era da Sprite, gente, não lembro, acho que na Argentina, a gente mostrou que era uma campanha muito bacana, eles pegaram um hater argentino que atacou sei lá quantas pessoas, de 1000 mensagens, 600 eram ataques, alguma coisa parecida com isso, e eles levaram ele para um lugar com as pessoas que ele atacou, com as frases que ele falou. É outra coisa, né, bicho? Você olha no olho, você abaixa a cabeça... Né? Muda a situação. Muda. Eu acho que... É importante essa consciência. Agora, especificamente no caso do Danilo, porque entra num outro debate aí, que é a história do humor. Sim. Né? Uma coisa é se a gente estiver aqui, neste programa, né? E a gente pode até fazer graça de vez em quando, fazer uma piadinha, mas não somos humoristas. E a gente falar alguma coisa nesse sentido, ou fizer algum ataque, ou alguma crítica e tal. Mas o humorista fala bem ou mal de todo mundo o tempo inteiro. O tempo todo. Quais são... É muito difícil você imaginar que pode haver um limite para isso. Não é possível fazer humor com aquilo que, digamos, está dentro da normalidade. Eu sou um professor de jornalismo, não de, obviamente, de artes cênicas ou na questão do humor. Mas ali é preciso a gente fazer essa separação. No caso, o Danilo Gentili, ele não faz jornalismo naquele tipo. É um programa que você propõe a fazer um tipo de humor com o qual eu não concordo, porque eu acho que é um humor agressivo. Nós tivemos e temos na nossa história, temos na nossa televisão, inúmeros outros humoristas que são capazes de fazer críticas ao governo. Eu acho que é importante. O humorista, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é um crítico. Ele é um crítico. E ele pode, talvez ele até deva ser um crítico, né? Mas eu acho que dá para fazer isso sem aquele tom de agressividade. Eu acho que ali nós tivemos um problema. Né? Ali nós tivemos um problema que foi uma mistura de entretenimento com a questão também política,
pessoal e ideológica. Mas pegando como exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, isso é tão comum, eu acho que a gente se inspira muito nos Estados Unidos em quase tudo que a gente faz. E lá isso é tão comum, em geral, quem faz as críticas mais severas, em geral, são os humoristas lá. Até porque lá, até mais do que no Brasil, a posição editorial, ideológica dos veículos fica muito clara. Então, no jornal, você já sabe porque ele está falando bem do Trump ou mal do Trump. Você sabe, porque se for a Fox, vai falar melhor. Aquela coisa toda que a gente já sabe lá. Aqui isso não é tão aberto. Então, lá, o humorista que faz esse papel. E não há problema nenhum o Danilo Gentili ter expressado a sua opinião. Aí uma questão, e eu acho que assim, primeiro que é preciso destacar um aspecto. Eu sou absolutamente contra a prisão, né, a proposta de prisão, a discussão, obviamente que a gente sabe que na realidade isso não deve acontecer, mas que a ideia de que ele seja preso em função dele ter emitido uma opinião. Acho que isso não deve. Agressivo ou não, né? Ter sido agressivo. Eu só queria ponderar uma coisa, que eu acho que a gente tem muito o hábito, nós estamos muito com essa consciência nesse país, de que tudo a gente tem que punir, prender, tal. Né? Eu estava vendo uma matéria esses dias de que nós já temos 726 mil pessoas presas nesse país. Nossa. E se mantivermos esse ritmo, chegaremos a 2025 com 1.500.000 pessoas presas. A ideia de que tudo deve ser terminar com a prisão. Professor, e sabendo que cadeia, que prisão, infelizmente não corrige ninguém, né? Piora. Se a gente pegar um humorista que emitiu uma opinião com a qual eu não concordo, levar para a prisão, vai fazer com que ele resolva? Não, aí é uma outra questão. A discussão se você trocar, prender e trocá-lo, existirá no lugar uma outra pessoa que vai emitir a mesma opinião, tá? E vai ter uma série de seguidores. Então, prender não vai resolver. Que aí pode ser a discussão das penas alternativas. A gente pode chegar numa outra coisa. Agora vamos puxar aqui para o caso do Toffoli, tá bom? Vamos puxar para outra história aí, que aí a gente está falando especificamente de liberdade de imprensa. Exatamente. Tanto que o STF mudou de ideia. Por que o STF mudou de ideia? Estava totalmente errada a primeira decisão. Sim, estava totalmente errado. Porque o que acontece? Existia no final, foi comprovado que existia um documento que estava dando... A PGR tinha pedido. Exatamente, existia esse documento. E o que a liberdade de imprensa ela tem? Ela tem um dever social, a imprensa tem um dever social. Ela tem que levar para a sociedade as informações que estão acontecendo no mundo, até para conseguir, vamos dizer, de uma certa forma, regular um pouco o governo, para não deixar as coisas andarem esse é o nosso papel. Esse é o papel da imprensa. E ele tem que levar. E tem uma responsabilidade enorme nisso. Porque quando a gente faz bobagem, a gente perde a coisa que é mais importante pra gente, que chama credibilidade. Sim. Então, a gente tem uma punição muito veloz, não é, professor? É a mais rápida de todas. Faz uma bobagem pra você ver, acabou sua credibilidade. Então, a gente é punido muito antes de qualquer decisão judicial. Automaticamente pelo público, sem dúvida nenhuma. Não é? Tá? A punição é automática, independente de justiça. Então, assim, existiu um documento. E se existiu um documento, existe investigação, existe elementos materiais baseando aquele assunto, por que não divulgar? E tem uma outra coisa também aí, que é uma questão legal e você me ajuda com isso, que é o seguinte, mesmo que esse documento não existisse ou não fosse encontrado, existem outras maneiras de retratação. Existe a correção da reportagem, existe uma outra reportagem. Sim. A gente viu isso a vida inteira. Sim. Eu já vi isso acontecer. No próprio caso do Danilo, que não voltando censurar e tirar a matéria do ar. Voltando um pouquinho do Danilo, até desculpa voltar. Não, pode voltar, que mas é isso. Sabe como chama esse nosso bate-papo principal? A gente chama internamente de roda. Porque a ideia é essa, claro. É a gente bater um papo com você, telespectador, também, que manda suas opiniões. Ele foi notificado para fazer uma retratação para tirar. Ele foi. Existe essa questão da retratação, uma outra forma de correção, faz uma nota de correção, existe o direito de resposta, existe várias formas da pessoa se manifestar sobre aquilo e não mandar tirar. Eu acho que tirar foi errado. Foi errado. Tanto é que ele voltou atrás. Professor, acho que é muito isso, né? Que a gente falou rapidamente aqui. Quando a gente comete um erro jornalístico, e pode acontecer, vamos deixar isso claro, somos humanos, então a gente pode, às vezes, ouvir uma informação de uma fonte que não é a melhor fonte, isso de fato pode acontecer, já aconteceu com muita gente isso, então você tem outras possibilidades de corrigir isso, que não você censurar e tirar, até porque, gente, vamos falar o que é verdade, né, foi até, desculpa, eu peço até desculpa desculpa o STF aqui, por favor, não nos censure o STF, mas assim, foi Fala até... de forma educada. Foi até infantil essa decisão, porque se a gente achar que alguma coisa que está disponibilizada na internet vai sair do ar e que as pessoas não vão receber, muito pelo contrário. Eu só naquele dia recebi acho que umas 100 vezes, uns 100 grupos de WhatsApp,
o texto, só com a possibilidade de uma proibição de circulação. O mundo mudou tanto e as novas tecnologias, as redes sociais, mudaram tanto esse universo da comunicação que até a própria censura ficou difícil. O que antes era muito fácil, quando você proibia 2 ou 3 ou 4, 5 grandes redes de comunicação, você proibia divulgar um fato, hoje é praticamente impossível. Para você ter uma ideia, hoje não dá, porque quando a justiça proíbe, todos já receberam, todos já viram. A gente sabe como é que funciona isso. Agora tem uma outra coisa aí que acho que é importante a gente falar. Mas só desculpe uma coisa, eu acho que assim, importante... Já te falei, manda ver. O risco é o precedente. Tá. Nós tivemos um período histórico neste país que foi um período de exceção, onde não foram respeitadas as liberdades, né, pessoais, né, de imprensa. E este precedente deixou todo mundo em polvorosa. E é preciso que se destaque um outro aspecto. Nós somos um país que não temos o hábito de tratar bem a imprensa. É verdade. Né? É verdade. A ABET, que é a Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, mostrou que em 2017 nós tivemos 114 casos de agressão a jornalistas, com 3 mortos. Até porque, se a gente for pensar, então não é só a censura da imprensa, a liberdade de imprensa está nova no Brasil. Entendeu? Até pouco tempo atrás a gente vivia a censura da ditadura. Nós precisamos nos acostumar. Então estamos aprendendo, estamos acostumando com muita coisa. É novo ainda. E aprender a respeitar a imprensa e entender o papel dela nessa coisa bacana que é a construção da democracia, né? Então a gente tem esse papel. Não existe democracia sem uma liberdade de imprensa. Eu acredito que todos nós, eu como professor, eventualmente ler as mensagens que eu vejo nas redes sociais sobre o meu trabalho, ou vocês, o Catelli, como jornalista aqui, também tendo que ouvir o que as pessoas dizem. Então, hoje todo mundo tem esse direito. A gente tem que aprender a conviver com esse novo universo, com esse novo mundo, que é, de certa forma, não se diria controlado, mas que ele é permeado pela liberdade de expressão de todos nós. Talvez a própria justiça não esteja acostumada com isso. Eu acho que está se moldando muito ainda. Nós temos que reaprender. Não só com a liberdade de imprensa, mas os veículos hoje que estão tendo de comunicação, a velocidade que está mudando e tudo mais. Né? Hoje tudo mudou. Hoje você pedir uma comida, você não vai, você pede pelo celular, então, sem falar com uma pessoa. É isso. Né? Então, assim, está tudo mudando. E muito rápido. A informação que a imprensa traz, antigamente, se atingisse, você tinha jornal, revista, só. Hoje em dia, com um clique você difunde para o Brasil todo. Agora, vamos aproveitar e falamos sobre isso e citamos 2 exemplos de 2 pessoas muito conhecidas, né? A gente falou sobre uma questão envolvendo uma publicação, envolvendo um humorista, um dos mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Já falamos sobre isso. Agora, eu quero só, para terminar, um recado de cada um de vocês. As pessoas que hoje utilizam as redes sociais para tudo. Porque todo mundo virou um pouco jornalista, né, professor? Então, a gente vai lá, a gente fala um negócio, e aí as pessoas que não fazem muitas vezes isso sem responsabilidade. Então, eu só queria dar 2 recados. Um do lado da responsabilidade que você pode ter com as pessoas, e que é uma coisa que a gente aprende rapidinho na faculdade. Sim, claro. Obrigado, meus professores, por terem me ensinado isso. É verdade, você está falando de vidas, você está falando de pessoas. A nossa responsabilidade ao falar de alguém é muito grande. Você pode acabar com a vida de uma pessoa por uma simples irresponsabilidade. Hoje tem muita gente em busca de clique, Exatamente. e não pensa no mal que pode causar. Então eu queria dar 2 informações. Primeiro, uma questão de responsabilidade utilizando a tua experiência como professor de jornalismo. E depois, o risco de você fazer isso sem responsabilidade. Eu acho que são 2 coisas. Primeiro, que nós na imprensa já convivemos com fatos em que houve erro e acabamos destruindo, você sabe muito bem. Escola base. É a escola base que destruímos, né, literalmente a reputação, para não dizer uma família. Né? Então, o jornalista tem essa responsabilidade. Mas isso independe de rede social. Eu acho que sim. Agora, você falou uma coisa assim, que todo mundo virou jornalista. E isso é um perigo. Talvez, eu não concordo que isso seja verdade. Uma das coisas que a gente discute na faculdade e que é o fato de que há necessidade de sempre termos pontos de vista diferentes. Concordo. Se você tem um ponto de vista, que procuramos o outro. Concordo. Para que dê ao público e às pessoas o direito de elas escolherem, de elas avaliarem. Nós somos a porta-voz da população. Nós não somos julgadores. Então, isso é um papel do jornalista. Porém,
acho que a pessoa que escreve na rede social não tem essa preocupação com o outro lado e mostrar o outro lado das questões. Então, numa rápida aula de jornalismo que você acabou de ganhar de presente aqui do professor, é sério, eu estou falando sério. Quando você tiver vontade de fazer uma crítica enorme a alguém, utilizando a força da sua rede social, e que bom se você tem muitos seguidores, fico feliz, parabéns para você, que bacana isso. Se você quer fazer isso, pense a partir de agora que você tem que colocar o outro lado também. Sim, tá bom? Então pensa nisso. Faça um exercício bacana disso. Quem sabe você vai ser um grande jornalista, vai entrar na faculdade, eu vou ficar muito feliz de ter você como colega. Por quê? Pra gente terminar, porque se a pessoa fizer isso e não tiver a responsabilidade, ela pode ser processada sim. Internet não é terra de ninguém, tá certo, Daniel? Correto. A internet, ela... Hoje em dia a gente tem muitos perfis fakes, né? Então isso acaba dificultando um pouco a autoria de alguns ataques. Né? A própria Constituição fala que você tem a liberdade de expressão desde que você não seja anônimo. Você tem que mostrar a tua cara. Perfeito. Até para quê? Para a pessoa que estiver sendo ofendida, buscar teu direito de resposta, de retratação. Perfeito. Enfim, vai embora. E o que eu acho que é importante, que as pessoas hoje têm que fazer, pegando uma carona com o professor Trigo, as pessoas têm que colocar no lugar da outra. Né? E pensar uma coisa, eu estava vendo uma reportagem que achei muito interessante. O meu direito não acaba onde o teu começa. O meu direito começa onde o seu começa. Somos iguais. Então, a partir do momento que você coloca no lugar do outro, e você sendo igual ao outro, ou será que essa minha opinião vai agredir? Porque a gente pode discutir em voz alta, Zucca, 20 minutos e não ser agressivo. É verdade. E eu posso falar 10 segundos em voz baixa e ser agressivo para te ofender. Então, assim, o meu direito começa junto com o teu. E a lei está lá para defender isso. E a lei está lá para defender a gente. Esse é o Daniel Dirani, advogado do escritório LDG Advogados, professor José Alves Trigo, professor de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos aproveitar isso que o universo nos deu. Né? A gente conquistar a democracia, a gente está num país onde a democracia é a regra, então vamos aproveitar isso, aproveitar a internet e vamos usar de forma inteligente, para a gente não perder nunca isso. A gente não quer perder esse negócio aqui. Então vamos continuar assim para a gente fazer bonito. Gente, obrigado, só posso agradecer. Muito obrigado. Bate-papo ótimo. Estão convidadíssimos para voltar. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado. Voltem sempre. Valeu, meu caro, um abraço. Aqui tem muita liberdade para todo mundo falar.